Nós estamos desde ontem à noite, mas hoje de manhã, falando sobre o tema Sinais do Fim. Nós estamos vendo, à luz da palavra, o que ela mesma diz sobre esse tema que permeia toda a Escritura. Vimos ontem que 30% das Escrituras é profecia. E nós vimos hoje pela manhã o período que nós estamos vivendo, onde há tanta coisa triste acontecendo, e que Jesus disse que seria o princípio das dores e que é apenas o começo. E agora nós gostaríamos de ver este tema, o arrebatamento. O que é, como e quando ocorrerá? Nós vamos ver o que essa palavra significa, onde ela se encontra, o que nós temos a ver com ela. Essa é a primeira parte. Depois, para nós finalizarmos, o fim vai vir. E se eu e você estamos preparados para isso? Nós estamos vendo desde ontem que os últimos dias, de acordo com a Bíblia, eles começaram quando? Na primeira vinda de Cristo. Nós estamos vivendo esse período que Jesus descreve de maneira muito clara em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, o princípio das dores. Esse é o tempo presente. Vai haver ainda um período chamado por Jesus a grande tribulação, que vão se intensificar os sofrimentos que hoje têm ocorrido, de maneira tal que Jesus disse assim: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma sobreviveria. E depois então, Jesus vai voltar. Vem sobre as nuvens, como nós cantamos, com poder e grande glória. Vem da mesma forma que ele foi, fisicamente, todo olho vai ver, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Agora, o tema que a gente vai tratar, a questão do arrebatamento, se a volta de Cristo durar 100 anos, e se o Senhor não voltar antes, se durar 100 anos, se Jesus voltar daqui 100 anos, eu espero que isso não aconteça, leva tanto tempo, o que nós vamos abordar não tem importância, porque muito provavelmente, talvez com alguns aqui, mas mesmo os adolescentes, nós não vamos estar aqui. Agora, se levar 10 ou 20 anos e Deus permitir que nós estejamos vivos, então pode ser que nós veremos a volta de Cristo. E nesse caso, a compreensão desse assunto do arrebatamento é muito importante. No início do estudo, eu coloquei que esse tema ele tem algumas interpretações entre homens de Deus, e esse é talvez o que mais tenha diferenças. Mesmo entre teólogos, pastores, autores reformados, que nós cremos ser mais próxima da palavra, existem algumas questões sobre, por exemplo, o milênio, a figura que retrata o reinado de Cristo. A gente não pôde tratar com detalhes sobre isso. O que é o milênio? A Bíblia não usa a palavra milênio, mas ela define o que é. Milênio, assim como trindade, nós cremos em Pai, Filho e Espírito Santo. E atribuímos a essa realidade a palavra trindade, mas a palavra trindade não se encontra nas Escrituras. Mas Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que nós não compreendemos, é um Deus em 3 pessoas, isso é claro na palavra. O milênio não aparece, mas a expressão 1000 anos aparece. O que é milênio? É um período de tempo correspondente a 1000 anos. A expressão não acontece, mas 1000 anos acontece 6 vezes no capítulo 20 de Apocalipse. Versos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Para nós nos localizarmos, só para a gente saber. Verso 1 e 2 diz assim: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Isso aqui está acontecendo no milênio. Nós não conseguimos abordar isso nesses dias.
Mas a expressão 1000 anos está aí para nós nos respaldarmos na palavra. Nenhum cristão descrê no milênio. Todo cristão crê no milênio. A grande diferença é como isso acontece, se esses 1000 anos eles são literais, 1000 anos, ou se é uma metáfora. E alguns irmãos pensam que é literal, outros pensam que é uma metáfora. E aí há 3 interpretações, só para a gente se localizar. A primeira delas chama-se pós-milenismo. A gente não precisa se ater ao nome, mas o significado, o que ele significa? O milênio não é literal, o mundo vai ficar cada vez melhor, então Cristo voltará, julgará o mundo, criará novos céus e nova terra. Essa é uma compreensão que existem irmãos que pensam assim. Outros que são chamados de amilenistas, eles também acreditam que o milênio, os 1000 anos, Jesus está dizendo ali, ou João está escrevendo, não são 1000 anos literais, mas é uma linguagem figurada. E eles acreditam que Jesus já está reinando. Onde? No céu. E ele está realmente assentado à direita de Deus Pai. Mas a questão é se ele está reinando literalmente, não vai haver um reino literal. Agora, eles creem que o mundo vai ficar pior, cada vez pior, vai vir a grande tribulação e Jesus vai estabelecer novos céus e nova terra. O milênio para eles já está acontecendo. E o outro grupo, que é o que nós cremos, chama-se pré-milenismo. Nós concordamos com os irmãos, o mundo vai ficar pior, Jesus disse isso é claro. Ele vai voltar. E depois, e aí que nós cremos que esses 1000 anos são 1000 anos literais. Jesus vai reinar sobre esta terra por 1000 anos. Depois ele vai julgar o mundo e vai criar novos céus e nova terra. Aqui para a gente ver no gráfico, o pós-milenismo, os 1000 anos estão acontecendo, ele não é literal, portanto. O amilenismo também está acontecendo, não é literal. E aqui entra o pré-milenismo. Primeira vinda já aconteceu, princípio das dores nós estamos vivendo, a grande tribulação vai acontecer, a volta de Cristo vai acontecer e Jesus vai reinar por 1000 anos. O que importa isso nós cremos? Se nós cremos em Cristo, como vai acontecer? Não tem relevância. Agora, se a palavra diz, nós devemos buscar compreender à luz da palavra. E um irmão querido, R.C. Sproul, ele fala sobre isso, como nós devemos, entre irmãos que discordam sobre isso, lidar. À luz dessas diversas posições bíblicas, resista à tentação de ser dogmático sobre esta questão. Evite o escândalo da divisão sobre nuances doutrinárias que não são relativas à salvação, ou seja, sobre isso nós podemos em amor discordar. Quarta-feira mesmo conversava um pouco com o Thomas, e a gente estava falando sobre isso, de maneira que pela graça é possível a gente discordar um pouco disso, e aí tentar convencer um outro no bom sentido, com graça, com misericórdia, respeitar, porque que nos une? Se vai ser antes, durante ou depois, não importa, a gente vai estar lá. E eu vou poder dizer, está vendo, Tom, você estava errado. Mas na verdade isso não tem importância para nós. Agora, esse é o primeiro debate, o milênio. O segundo é o arrebatamento. O encontro com o Senhor nas nuvens. E essa figura aí, ela retrata um pouco o que vai ser isso, de maneira tão pequena. Essa palavra arrebatamento também não se encontra na Bíblia. O conceito dela é claro. E ela é retirada de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, os versículos 13 a 18. Nós vamos ler lá. Mas para a gente poder entender um pouquinho, só para a gente se localizar, aqui tem uma foto da cidade de Tessalônica, na Grécia, hoje. E ela foi construída por volta do ano 316, durante o Império Grego. Nós vimos a sequência, o Império Babilônico, Medo-Persa, o Império Grego. Durante o Império Grego, essa cidade foi construída. Algumas realidades sobre a cidade, dados sobre a cidade de Tessalônica na época de Cristo. Primeiro, a igreja na cidade, ela foi fundada por Paulo, Atos 17, de 1 a 14, diz que foi Paulo quem plantou a igreja. Entenda, é importante nós entendermos, a igreja não é uma estrutura física.
Igrejas são todos aqueles que creem em Cristo. Então Paulo pregou a palavra lá, Deus revelou Cristo para algumas pessoas, houve conversão, salvação, e a igreja começou ali. Muito provavelmente, como a igreja tinha um início, nas casas, eles se reuniam nas casas. Então a igreja teve esse início pela pregação de Paulo em Tessalônica. A data de fundação, quando que começou? Aproximadamente no ano 50 depois de Cristo, quando Paulo pregou a palavra lá. E uma realidade que acontecia na igreja, lembra que nós falamos, das evidências da volta de Cristo é a perseguição. Desde o início, os cristãos tessalonicenses sofreram perseguição, especialmente dos judeus. Lembra dos judeus, dos judaizantes, que queriam colocar regras, perseguiam, e depois pelo Império Romano, que não poderiam aceitar um Senhor, porque César era o Senhor, e Jesus é o Senhor, então não podia haver dois senhores. Então eles sofriam muito. Isso a gente vê que toda a história, a realidade da igreja de Cristo foi de sofrimento, foi de perseguição. E o quarto ponto, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita provavelmente um ano mais tarde. Os números obviamente não são exatos, Paulo não escreveu lá, estou escrevendo hoje no dia tal, mês tal. Mas os estudiosos, e por pesquisas na palavra, com fontes extrabíblicas, a gente pode compreender que Paulo então escreve essa carta pouco depois de iniciar a igreja em Tessalônica. No 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 14 a 15, Paulo vai dizer, e está escrevendo para aqueles irmãos, olha a realidade, como Paulo atribui e fala da realidade da perseguição. Ele diz assim: porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Está falando para os irmãos lá de Tessalônica, da igreja que começou. Vocês sofreram, como eles foram imitadores de Cristo, vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos. Isso mostra então que eles estavam passando por grande perseguição. O irmão Champlin, comentando sobre essa realidade em Tessalônica, o Russell Champlin foi um estudioso da palavra, escreveu a Bíblia versículo por versículo, levou 20 anos para estudar, isso. Ele diz assim: os tessalonicenses crentes estavam sendo vítimas das perseguições, e isso provocou ansiedade no apóstolo, pois temia que se desviassem de Cristo em meio às dificuldades prementes. As prementes estavam sofrendo grande pressão, e Paulo estava temendo por aqueles irmãos, e por isso escreve para eles. E é nesse contexto então que ele vai escrever o capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, e ele vai falar sobre a volta de Cristo e sobre o arrebatamento, e nós vamos andar no texto. Vamos de maneira pausada, examinando a palavra para que ela fale. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Paulo aqui está falando, usando um eufemismo, uma metáfora para dizer, dormem foram aqueles que morreram pela fé em Cristo. Para que vocês não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quem são os outros que não têm esperança? Todo aquele que morre sem ter crido em Cristo, eles não têm esperança. Aí ele diz: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, nós cremos? Sim ou não? Amém ou não? Amém. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos fisicamente e hoje está sentado à direita de Deus Pai? Sim ou não? Amém. Sim. Então, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, por consequência, cremos também que Deus trará mediante Jesus, ou na volta dele, juntamente com ele, aqueles que nele dormiram, que morreram crendo em Cristo. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, ou seja, o que eu estou trazendo para vocês não é coisa minha, mas é o Senhor que trouxe isso para mim, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, ou seja, Paulo esperava que Jesus voltasse na época dele.
se Jesus voltar enquanto eu estiver vivo, ele esperava isso, ele falava: irmãos, se o Senhor voltar na nossa época, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Ou seja, nós não vamos ir antes com o Senhor daqueles que morreram, dormiram em Cristo. Eles vão primeiro. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ele está dizendo: irmãos, nós não vamos antes daqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. Imagina só, quem vai estar nessa ressurreição? Todos aqueles que morreram na esperança de Cristo antes do Velho Testamento, e todos aqueles que morreram em Cristo depois da vinda de Cristo, todos os cristãos vão ressuscitar dos mortos, milhares de anos depois. Eles vão ressuscitar, e nós, os que estivermos vivos na vida de Jesus, seremos arrebatados. Aí a palavra. O que é arrebatado? É como um rapto, é algo repentino. Juntamente com eles. Quanto tempo vai levar para os que ressuscitarem e nós encontrarmos? É no mesmo instante. Juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor dos ares. Fala isso para um incrédulo. Que? Você acredita que Jesus vai vir voando com um monte de anjo, um monte de gente que morreu durante toda a história, vai ressuscitar dos mortos, e depois os que estiverem vivos vão ser transformados, vão encontrar Jesus voando? Exatamente. E aí ele diz assim: assim estaremos com o Senhor para sempre. Por que isso? Para que serve isso? Irmãos, vocês estão perseguindo, mas consolem-se com essas palavras. Não tem perseguição que possa tirar a esperança do dia que nós vamos encontrar o Senhor Jesus. A imagem tenta retratar isso. O que Paulo disse? Quando Jesus voltar, todos os cristãos que morreram em toda a história ressuscitarão para encontrar seu Salvador. Os que estiverem vivos em uma fração de segundo, após a ressurreição dos crentes, serão arrebatados, raptados, levados em uma fração de segundo. Paulo vai falar disso também em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 22 a 24. É a mesma realidade. E olha como isso fazia parte da esperança de Paulo, da pregação de Paulo. Ele falou para os irmãos da cidade de Tessalônica e agora está falando para os irmãos da cidade de Corinto. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Tão certo como nós morremos, nós vamos ser vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, por quê? Porque Cristo já morreu, já ressuscitou. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, a autoridade e poder. Os versículos 51 e 52, um pouquinho à frente, ele continua falando dessa realidade. Ele está falando do quê? Do arrebatamento. E aí ele diz assim: mas como? Imagina os irmãos ouvindo, como é que isso vai acontecer, Paulo? Do que você está falando? Como é que Jesus vai voltar, ele veio primeiro, nós vamos ressuscitar? Que jeito? E aí ele diz assim: eis que eu lhes digo um mistério, que até então, até então não era revelado, e Deus usa Paulo para revelar. Nem todos dormiremos. Lembra que Paulo falou em 1 Tessalonicenses 4? Os que dormiram, nem todos dormiremos. Mais uma vez, Paulo está se colocando aqui. Nós não vamos, nem todos vamos morrer. Eu espero que Jesus volte na época, enquanto eu estiver vivo. Mas todos seremos transformados. Quando? Os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos vão encontrar com Jesus, mas vão ser transformados. Quanto tempo vai levar isso? No momento, no abrir e fechar de olhos, menos de um segundo, ao som da trombeta, da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqueles que têm se preocupado com como é que eu vou cuidar do meu físico e tal, não se preocupe com isso não. Deus vai providenciar algo perfeito, incorruptível, e nós seremos assim como Ele é.
Quais as características disso que nós estamos vendo? As características desse arrebatamento, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a palavra do Senhor, ele vai ocorrer na vinda do Senhor. O que é esta vinda? O próprio Senhor descerá do céu, aquela imagem que retrata, Jesus vai vir com as nuvens com poder e glória, Mateus 24 ele diz isso. Após ser dada a ordem, vai haver uma ordem, às vezes eu brinco, ele fala, pai falando, filho, desce lá e resolve esse negócio. No momento, um abrir e fechar de olhos, com a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, vocês estão vendo todas as referências aí, de tudo que nós lemos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, eles vão ressuscitar incorruptíveis, depois os que estivermos vivos, seremos arrebatados, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo dormiu, mas ele vai estar aqui. Juntamente com eles, nós vamos encontrar Paulo, ver Paulo subindo mais ou menos perto, quem sabe, né, Flávio, a gente vai perto lá dele. Juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Eu fico pensando, eu falando isso para o incrédulo. Ele vai falar, você acredita também em Papai Noel? O que é, como, nós vimos. Quando ocorrerá? A gente viu o que é, como vai acontecer e quando vai ocorrer. Além das compreensões diferentes em relação ao milênio, existe uma compreensão diferente em quando isso aqui que nós lemos vai acontecer. E aí a gente vai ver algumas das 3 compreensões. Pré-tribulacionista, o nome próprio diz. Jesus disse que nós estamos no princípio das dores. O que vem depois? A grande tribulação. Então, alguns irmãos entendem que o arrebatamento vai acontecer pré-tribulação, ou seja, antes da grande tribulação. Outros acreditam que vai acontecer no meio. Olha os termos, né? Tem mid, meso. Que eles dizem que vai acontecer no meio. Mas como meio? Se nós não sabemos exatamente o tempo. Porque alguns irmãos entendem que esse período vai levar 7 anos. Então vai ser 3 anos e meio. Existem algumas passagens da palavra que dão a compreender isso, de um período de 7 anos de grande tribulação, mas não dá para ser dogmático em relação a isso. E aqueles que creem no pós-tribulação. O que isso significa? Que o arrebatamento, a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que estiverem vivos vai acontecer no mesmo momento que Jesus voltar. Aqui a gente tem uma ideiazinha, pré-tribulação, mid e pós-tribulação. Destas interpretações, a mais conhecida é a pré-tribulacionista. E ela se disseminou, especialmente por causa dos Estados Unidos e especialmente por causa de uma universidade que tem um grande homem de Deus chamado Charles Swindoll, que é a Universidade de Dallas, Teológica de Dallas. Eles divulgaram essa ideia do pré-tribulação através de uma Bíblia que talvez você já tenha ouvido falar, Scofield. E ela tem comentários, e nos rodapés ela diz, ela sempre vai partir dessa interpretação, de que o arrebatamento vai acontecer antes da volta de Jesus. E várias justificativas eles usam para defender essa posição. Esta é a série Deixados para Trás, ou Left Behind. Ela é a série de ficção de maior produção na história. 65 milhões de cópias em todo o mundo. E eles tratam sobre o arrebatamento. E aí eles fizeram uma série de filmes, e agora esse filme estava passando há 2 ou 3 semanas atrás, nós fomos ver. Eu vou mostrar um trechinho aqui dele, o trailer do filme, para nós nos localizarmos. Can I buy you a coffee? I'm waiting for someone. My dad. Hi, sweetheart. Hey. Welcome aboard.
aboard PanCon Flight 257 to London. Flight time today will be 6 hours and 30 minutes. I love you. People from all over this plane have simply vanished. One of these days, the mountains are gonna fall into the sea. Irene knew this was coming. The way it happened. How could she know that? He took them to protect them from the darkest time in the history of this world. I have no spoilers, no flaps, no elevators, and if I run this thing dry, no reverse thrust. I need some room. Looks like the end of the world. One of these days, the skies. Nós fomos assistir o filme, foi um grupo de irmãos aqui, e a primeira série que eles fizeram não foi divulgada em cinemas seculares, então eram em DVDs. Tem DVDs, vale a pena assistir, em várias locadoras, e eles falam muito de Jesus nessa série. Mas nesse filme que eles contrataram Nicolas Cage para produzir, um ator ganhador de Oscar, e eles colocaram em vários cinemas do mundo todo. Falei, puxa, uma grande oportunidade, grande estratégia de falar do Evangelho. Mas no filme, eles citam o nome de Jesus 2 vezes, não falam do Evangelho. E foi uma grande tristeza ver. Bom, essa aí é o pré-tribulacionismo, tem um meso ou mid. A gente vai ver o que a Bíblia diz que é o que importa. Jesus, lembra do sermão profético de Jesus? Destruição do templo, princípio das dores, grande tribulação e a volta de Cristo. E aí, nos versículos 27 do capítulo 24 de Mateus, nós vamos ler Jesus falando e prestar muito atenção no que o texto diz. É Jesus quem está dizendo. Nós já vimos o que Paulo diz. Ele está falando da sua volta, ele já falou dessas características, destruição do templo, princípio das dores, grande tribulação, e agora ele está falando da volta dele, dos versículos 27 até o versículo 31, nós vamos ler e vamos examinar. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, Jesus, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele, Jesus, enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Todos os cristãos autênticos, verdadeiros cristãos, creem nisso. O retorno divisível de Cristo. A gente tem algumas diferenças, mas todos creem nisso. O que Jesus, então, ensina sobre a sua volta? O que ele tem a dizer com detalhes para nós? Primeiro, vai ser algo muito rápido, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. É rápido quando aparece um relâmpago ou não? É. Onde que a gente vê isso? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Paulo diz isso em 1 Coríntios 15. Outro ponto importante que Jesus disse é: ocorre imediatamente após a tribulação daqueles dias. Nós vimos que todos creem que Jesus vem depois da grande tribulação. Não há diferença. Isso, alguns não entendem que a grande tribulação vai acontecer. Ela já aconteceu no ano 70, na destruição de Jerusalém, mas Jesus vem depois deste período. Jesus está dizendo imediatamente após a tribulação daqueles dias. Alguns vão dizer que nós não temos que passar pela grande tribulação,
Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos tribulações. Só que Jesus não está dizendo aqui sobre as tribulações corriqueiras, ele está falando sobre a grande tribulação que vai vir. E essa tribulação está nos versículos 21 a 22 de Mateus 24, um pouco antes, quando Jesus descreve este período. E ele diz assim: porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e jamais haverá. É dessa tribulação que Jesus está dizendo. Se aqueles dias, os dias que o mundo vai estar vivendo, da grande tribulação, não fossem abreviados, nenhum ser humano ia sobreviver. Agora Jesus fala por que os dias foram abreviados. Por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Quem são os eleitos? Os que creem. Então, ninguém discorda que tem cristão na grande tribulação. Está claro ou não? Se ele vai abreviar os dias da grande tribulação por causa dos eleitos, ninguém discorda. E aí, os irmãos dizem: mas uma coisa é o arrebatamento, a outra coisa é a segunda vinda. Continuando sobre o que Jesus tem a nos ensinar, será algo impossível de não ser visto. O que acontece no filme? De repente, as pessoas desaparecem. Ninguém vê Jesus. Elas vão encontrar com Jesus nos ares, de acordo com 1 Tessalonicenses 4. Mas ninguém vê Jesus. É um arrebatamento chamado secreto. Jesus disse que na vinda dele será impossível de não ser visto. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. O que os irmãos pré-tribulacionistas dizem? Uma coisa é o arrebatamento, a outra é a segunda vinda. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 12. É Pedro agora escrevendo em sua segunda carta. O dia do Senhor, que é o dia da volta de Cristo, todo mundo concorda com isso, porém, virá como um ladrão. Aqui há dois sentidos. Ladrão, por quê? Porque nós não sabemos exatamente. Jesus disse sobre aquele dia e hora, ninguém sabe, nem ele mesmo sabia enquanto Deus homem. E ele vem como um ladrão, por quê? Porque a maioria não espera. Agora, o cristão espera, ele só não sabe quando vai acontecer. O dia do Senhor virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Jesus falou dessas coisas em Mateus 24. Versículo 12: esperando o dia do Senhor, o dia de Deus, e apressando a sua vinda. Quem está esperando? Versículo 11, e eu não entrei nele porque nós vamos tratar na segunda parte do versículo 11. Os cristãos estão esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, ou pelo menos deveriam. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. É o texto da palavra de Deus que está dizendo isso. Então, alguma coisa muito grandiosa vai acontecer literalmente, não é linguagem figurada. Continuando no que Jesus tem a nos ensinar. Depois dessas coisas, Jesus vai voltar. Verão, e aí o texto importante, verão o Filho do Homem, e aí eu destaquei alguns pontos do que Jesus disse para nós compararmos. Verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Bom, a gente está tentando entender quando vai ocorrer o arrebatamento. E aí a gente vai comparar Mateus 24 com 1 Tessalonicenses 4. Mateus 24, a vinda do Filho do Homem.
Essa palavra no grego é parousia, que significa a manifestação. É algo evidente, todo mundo vai ver. É quando um grande líder entrava, um rei, e todo mundo via. Era a parousia, a manifestação. Então, ninguém discorda que isso vai acontecer em Mateus 24. Só que a vinda do Senhor, em 1 Tessalonicenses 4, é exatamente a mesma palavra. Então, não é algo em secreto. É a parousia. Mesma palavra de Mateus 24, está em 1 Tessalonicenses 4. Em Mateus 24, nós vemos Jesus vindo nas nuvens do céu. Em 1 Tessalonicenses 4, nós vemos que seremos arrebatados com aqueles que ressuscitaram juntamente com eles nas nuvens. Em Mateus 24, ele enviará os seus anjos. Em 1 Tessalonicenses 4, com a voz do arcanjo, com grande som de trombeta, Mateus 24, e o ressoar da trombeta, 1 Tessalonicenses 4, reunirão os seus eleitos, os cristãos, seremos arrebatados juntamente com eles. Irmãos, um princípio fundamental de estudo da palavra de Deus é: a Bíblia explica a Bíblia. O que Paulo está fazendo, ele está revelando um mistério e detalhando, trazendo mais detalhes do que Jesus disse em Mateus 24. Lembra que, assim como hoje pela manhã, nós pegamos os textos da Bíblia que falam sobre falsos profetas, lemos um a um dos textos e depois mostramos o que alguns homens têm dito e feito em nome de Jesus, em nome de Deus. A conclusão, à luz do que a Bíblia diz, fica para cada um de nós. Paulo está falando de um evento separado do que Jesus disse ou do mesmo. Se for do mesmo, o arrebatamento vai acontecer na volta de Cristo, depois dele voltar. E se isso acontecer daqui 10, 20 anos, muito provavelmente, se ele permitir, nós estivermos vivos, nós vamos presenciar isso. Só que antes disso, vem a grande tribulação. 2 Tessalonicenses, Paulo vai escrever para aqueles irmãos lá que estavam sofrendo. Ele escreve a segunda carta, menos de um ano depois de ter explicado o que é o arrebatamento. Ele escreve a segunda carta porque estava acontecendo algo ali. Presta atenção, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e o nosso encontro com Ele, rogamo-vos a vocês. Irmãos, vocês aí de Tessalônica, eu acabei de escrever a primeira carta, estou escrevendo de novo para falar da vinda dele, rogando a vocês. Eu estou insistindo com vocês, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus, a parousia, a manifestação de Jesus, e a nossa reunião com Ele. Ele está falando o arrebatamento, a vinda do Senhor e a nossa reunião. Eu espero estar nesse grupo. Eu rogo a vocês, eu imploro para vocês, irmãos. Versículo 2 e 3. Que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Irmãos, não deixem que alguém, dizendo-se Paulo, escreva uma carta falando o que vai acontecer. Jesus ainda não voltou. Quando ele voltar, nós vamos ser arrebatados. E aí ele dá uma característica muito clara de o que tem que acontecer para a volta de Jesus. Versículos 3 e 4. Antes daquele dia, que dia, irmãos? Do dia que ele voltar e nós nos encontrarmos com ele.
virá a apostasia. O que é apostasia? Nós já estamos vendo apostasia hoje. Muitos se dizendo cristãos, professando o nome de Jesus, se afastando dos fundamentos. Durante toda a história isso aconteceu. Mas vai haver um momento de intensa apostasia. Então, aquele dia, o dia do Senhor, não virá. Ou antes daquele dia, virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, e este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus. Quem é este? Todos os cristãos sabem que Paulo está falando aqui do anticristo. Então, irmãos, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele não vai acontecer sem que antes haja uma grande apostasia e que o anticristo se manifeste. Sabe o que os irmãos pré-tribulacionistas dizem? Que o anticristo vai se manifestar na grande tribulação. Há um consenso. Então, se ele se manifesta na grande tribulação, e Paulo está dizendo, a nossa reunião com Cristo não vai acontecer sem que antes ele se manifeste, o que nós estamos vendo? Nós vamos passar por esse tempo. Irmãos, ele falou assim, não deixe que ninguém os engane, quer por palavra, quer por epístola, como se tivesse vindo de nós. Aquele dia não vai acontecer sem que antes aconteça o aparecimento do anticristo. Os irmãos da mídia dizem, está vendo? Vai ser depois que o anticristo, antes do anticristo surgir, porque ele já surgiu, mas ele não começou a perseguir os cristãos ainda. É sempre uma ideia de, nós estamos na graça, e a graça nos isenta da perseguição, acho que não. Pelo menos nenhum dos nossos irmãos que trouxeram a palavra para nós foram isentos da perseguição. E na história da igreja, milhões morreram por amor a Cristo e eles estavam vivendo o período da graça. É verdade, eles dizem, Deus não nos destinou para a ira. É verdade. Mas o texto que diz, Deus não nos destinou para a ira, diz assim, mas para a salvação por meio de Cristo Senhor, Jesus o nosso Senhor. Ele está falando de salvação eterna e não de tribulação. O arrebatamento, o que é, como e quando ocorrerá? De acordo com a palavra do Senhor, na vinda do Filho do Homem, na vinda do Senhor, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, os 3 textos, será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, no momento, no abrir e fechar dos olhos. Ele enviará os seus anjos, com voz de arcanjo, com grande som de trombeta, ao ressoar da trombeta, ao som da última trombeta. Não é possível que eles estejam falando de eventos diferentes. Os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Depois, os que estivermos vivos seremos arrebatados. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que acontecerá na volta de Cristo? E estes, os anjos, reunirão os seus eleitos, os cristãos, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso é o arrebatamento que Paulo diz, a nossa reunião com Ele, no 2 Tessalonicenses e 1 Tessalonicenses. Vai acontecer quando? Depois da apostasia, e então será revelado o homem do pecado. Jesus disse que vai acontecer quando? Imediatamente após a tribulação daqueles dias. Alguma dúvida, irmãos? Então todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, todo olho vai ver, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, ele estava falando, irmãos, vocês estão sendo perseguidos aí em Tessalônica, mas o Jesus vai voltar, vai nos levar. Consolem-se nessa situação de grande perseguição que vocês estão passando. Amém.